A história começa com um moleque jogando um game de RPG em seu PC, mesmo estando no hospital. Porém, feliz ou infelizmente, é chegada a hora de dar tchau pra esse mundo e com isso tudo fica escuro e a mente dele é sugada pra dentro de um oceano imaginário. Até que de repente ele simplesmente realiza o sonho de todo otaku e eu me incluo nisso, onde ele acorda numa floresta sentadão num trono de pedra e pra fechar com chave de ouro, uma mulher se aproxima, falando com ele como se estivesse esperando o bonitão acordar e é no momento em que ela sai das sombras que a ficha do moleque cai na hora. Ela era ninguém menos que a Toa Lamacenta, uma elfa que o chamava de rei. O jogo que ele estava jogando no hospital era um simulador de estratégia de fantasia sombria chamado Nações Eternas, e a personagem que ele mais amava, aquela que estava bem na sua frente agora, era essa mesma elfa. Agora, ele não conseguia deixar de se perguntar, será que ele deveria agir como o rei que ela dizia que ele era? Afinal, estava claro que ela ouvia como líder de Minogra. Percebendo a confusão dele, a moça sorri e diz, tá tudo bem, Tacto. Afinal, ele zerou a dificuldade pesadelo utilizando a civilização considerada a mais difícil do jogo, a civilização da ruína, que se chamava Minogra, e por causa disso, Ira Tacto, também conhecido como nosso protagonista, se tornou o jogador lendário no topo do ranking global. A Toa, por sua vez, se lembrava de cada momento que eles jogaram juntos, de como eles conquistaram o mundo lado a lado várias vezes, então não havia necessidade de se preocupar, pois ela sabia exatamente quem ele era. Tacto então reflete que a Toa era perfeita para o seu estilo de jogo, talvez porque ele sempre quis ser tão forte quanto ela. Eis então que as lágrimas brotaram em seus olhos quando ele admitiu o quão feliz estava por finalmente poder falar com a sua personagem favorita, ao que ela disse que sentia o mesmo. O Tacto perguntou se aquilo era o paraíso e se foi ela quem o trouxe pra lá, mas ela explicou que ela também simplesmente apareceu naquele lugar do nada e aquilo não parecia nem um pouco com o paraíso, e segundo ela, se fosse pra apostar, ela achava que esse lugar parecia mais com o mundo de Nações Eternas, no caso, o game que ele estava jogando. Ela disse que era clichê pra cacete chamar isso de um milagre, mas ainda assim ela considerava uma verdadeira honra conhecer seu mestre pessoalmente. Com isso, a elfa se ajoelhou diante do garoto, pegou a mão dele e o convidou para começar de novo, só os dois construindo um reino próprio. Só que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então é bem normal que o nosso mano Tacto estivesse quase fritando sem entender o que estava rolando. Mas ainda assim, com a sua leal companheira ao seu lado, talvez essa fosse sua chance de reviver aqueles dias de glória nesse novo mundo. E tendo isso em mente, nosso prota então convocou sua colega para começarem sua jornada juntos, enquanto a Toa Lamacenta se apresenta como uma criança nascida da lama que trará destruição ao mundo, declarando que a partir de agora, seu corpo e mente pertencem unicamente ao seu mestre, Garai. Ouvindo esse discurso super exagerado, o Tacto sente uma vergonha ali, é tão forte que quase tem um treco. Ele percebe que falar essas paradas na vida real é bem mais difícil do que no jogo, e a Toa admite que pra ela também foi meio vergonhoso, mas ainda assim o rei decidiu entrar na onda, chamando a elfa de sua primeira e única subordinada, sua confidente e braço direito. Aí o Tacto perguntou se ela sabia qual deveria ser o primeiro movimento de Minogra, e em perfeita sincronia, os dois responderam, vamos ficar reclusos. E eles dizem isso com tanta alegria que me fez questionar se esse motivo é pra se orgulhar, mas seguimos. Eis então que o Tacto invoca um batedor utilizando a produção de emergência e sem perder tempo, uma criatura para dizer no mínimo bizarra que é um inseto de pernas longas surge ali do portal, e essa cena tanto o Tacto quanto a Toa acharam meio nojenta. Ainda assim, o Tacto se lembrou que Minogra era uma civilização da moderação que governava o mal e a ruína, então eles precisariam manter isso em mente. Para a Toa, isso significava que eles tinham que fazer de tudo para evitar revelar suas verdadeiras identidades. Eis que o rei da ordem mandando o inseto explorar a área sem ser visto. E vendo o bicho sair, o Tacto percebeu que podia ver através dos olhos dele. Essa summonada custou 100 de mana, deixando ele com mais 100. E para montar a base, o assentamento que servirá como base de operações, vai custar mais 20. A Toa já dá o papo que produção de emergência gasta mana pra cacete, então eles deveriam ter cuidado com os gastos. Enquanto o Tacto admitiu que queria muito criar um guerreiro para defendê-los, mas isso provavelmente drenaria toda a sua mana. E falando em combate, a elfa prometeu fazer o seu melhor, ou pelo menos era o que ela queria dizer, se não tivesse tão fraca no momento. A Toa era uma unidade de herói que ficava mais forte com o tempo, mas no momento sua força era só de 3, ou seja, era menor que alguns inimigos básicos. Resumindo, todo o plano deles de construir Minogra estava em sério risco se fossem atacados por praticamente qualquer coisa. E usando a visão do batedor, ele examinou a terra ao redor e concluiu que havia floresta até onde a vista alcançava, e que até agora nenhum monstro estava à vista.
Atou pensava que a floresta era um lugar perfeito para se esconder, mas achou estranho que o inseto de pernas longas não tivesse visto um único animal pelo caminho. E para piorar, nosso prota percebeu que não havia absolutamente nada para comer, e tudo que podia fazer era ficar alerta e esperar que algo aparecesse. Atou então se desculpou por não ser mais útil, mas ele disse que só ter companhia dela já era mais do que suficiente, fazendo os olhos da garota brilhar de alegria. E vendo-a tão comovida, ele pensou consigo mesmo que era difícil notar essas pequenas coisas no jogo, mas a personalidade da Atou era realmente assim. Deixando-se de lado, através dos olhos do batedor, ele então descobriu uma comunidade de elfos negros não muito longe dali e explicou que esse tipo de elfo tende a ser neutro, talvez pendendo um pouco para o mal, o que honestamente para ele era um alívio. Pelo menos isso confirmava que eles realmente estavam no mundo de nações eternas. O problema é que se houvesse outro assentamento de civilização por perto, poderia dar problema e evitar a guerra no início do jogo era crucial. Com isso em mente, a prioridade máxima era encontrar um lugar seguro para se estabelecer, mas antes disso, eles precisavam ficar de olhos nos elfos negros e coletar mais informações, e se as coisas dessem errado, eles teriam que meter o pé dali, e eu me lavei de rir nessa parte, porque enquanto ele filosofa, Atou ficou ali servindo de plateia ambulante, e pelo visto eu vou gostar muito desse anime, porque pelo menos a comédia inicial é bem interessante, e o nosso mano Takuto não é um completo imbecil. Eis que para testar a sorte do nosso prota, um pequeno grupo de elfos negros apareceu diante do trono de pedra onde os dois companheiros de Minogra estavam sentados, e para eles, o nosso mano Takuto era só uma figura sombria e sinistra, uma visão tão aterrorizante que fez até o líder deles, que se chama Dia, suar frio. Convencido de que estava testemunhando o próprio capeta encarnado e sabendo que suas ações poderiam decidir o destino de toda a sua raça, o Dia se recompôs e deu um passo à frente. Curvando-se, ele apresentou seus companheiros como membros do clã Mazaran. Seu nome era Dia Nadiv e ele pediu desculpas por entrar na floresta sem permissão do que parecia ser o mestre daquelas terras. E com uma expressão fria, provavelmente metendo louco no blefe, Atou reconheceu que aquele elfo realmente entendia a gravidade de invadir ali, mas queria saber o motivo. Nisso, Dia explicou que o seu clã vivia em Doradia, mas foram perseguidos e forçados a fugir pela floresta. Ele tentou contar a história toda, mas Atou pressionou para ele ser breve, deixando o Dia cada vez mais ansioso para não cometer nenhum erro que colocasse seu povo em risco. No meio disso, o Takuto comentou sobre como os elfos negros pareciam magros e o Dia admitiu, com o coração pesado, que não tinha encontrado nada para comer por ali. O elfo então se perguntou por que seu clã tinha que sofrer tanto, quando tudo o que eles queriam era apenas um local pacífico para viver. Do nada, o suposto mestre da Floresta Sombria ofereceu a ele um punhado de maçãs e mencionou que elas ficavam deliciosas se eles as cortassem em forma de coelho. Dia nunca tinha visto uma fruta assim e se perguntou se seria rude experimentar uma na hora, mas o resto do grupo estava atorado de fome para ficar cheio de formalidade, então simplesmente morderam as maçãs e sorrisos brotaram no rosto de todos. Porém, isso não foi tudo, pois o tal do Malvadeza Suprema que estava diante deles abriu um portal e distribuiu peras também. Dia se curvou ainda mais, dizendo que havia outros como eles, incluindo crianças pequenas e famintas, e então, em vez de comer agora, ele pediu permissão para levar a fruta para os outros. Takuto ouviu, sentiu pena deles e entregou ainda mais comida, dessa vez com pão e vegetais também. E testemunhando o que parecia ser um milagre, o líder elfo refletiu sobre como os elfos negros sempre foram desprezados. Marcado pelo desprezo, seu povo foi forçado a viver nas sombras e ninguém nunca estendeu a mão para ajudá-los. Oprimido por tanto poder e misericórdia, Dia finalmente ousou perguntar quem era aquele indivíduo sentado no trono. Enquanto isso, de volta ao assentamento dos elfos negros, os que não viajavam faziam o possível para suportar a fome. Então, de repente, o grupo de busca retornou, com o líder sorrindo de orelha a orelha com a melhor notícia possível. Gente, finalmente a fome vai acabar, pois com toda aquela comida, a alegria varreu a vila inteira. E mais tarde, enquanto a comunidade dormia, o líder estava sentado perto de uma fogueira. Nisso, um velho ancião chamado Moltar se aproximou para parabenizar o chefe por seu trabalho, dizendo que viveu uma vida longa, mas nunca tinha visto frutas tão estranhas e deliciosas. Algo que Dia concordou e era exatamente por isso que o velho queria saber o que tinha levado o clã a tais circunstâncias. Pronto para compartilhar a verdade, Dia disse que encontrou um ser lendário nas profundezas da floresta. Segundo uma lenda, havia um ser selado nas terras amaldiçoadas e Moltar ficou atordoado, imaginando se o grupo da expedição tinha encontrado o Rei da Ruína, uma figura encontrada em livros e histórias antigas. Quando o mundo atingisse seu limite, o Rei da Ruína apareceria, trazendo devastação a todos, e por mais que ninguém pudesse dizer com certeza, também era impossível dizer que a lenda era apenas mentira.
Dia, por sua vez, nunca soube o nome do ser, mas teve de admitir que a aparência assustadora se encaixava perfeitamente no título Rei da Ruína. A entidade era simplesmente além da compreensão, mas pelo menos ele tinha uma serva que podia esclarecer suas palavras. Seja como foi, mesmo sem ter certeza, o Moltar sente que aquilo não é coisa boa, e agora que seu estômago e um pouco da sua mana estão restabelecidos, o ancião pode sentir claramente: essa floresta está longe de ser normal. Ele se pergunta se o dia deu algo à entidade em troca da comida, mas o chefe insiste que não, e o ancião não engole essa, e argumenta que o Rei da Ruína nunca faria uma boa ação sem esperar algo em troca. Mas o dia jura de pé juntos que não houve preço e que parecia genuinamente um ato de misericórdia. Sua graça, como o dia chama, viu a situação desesperadora dos elfos negros e mostrou compaixão, e ouvindo isso, o ancião Moltar fica furioso que o dia se refira ao Rei da Ruína como sua graça, e começa a suspeitar que o líder caiu no feitiço da entidade. É aí que uma discussão começa entre esses dois pilares da comunidade, onde o dia insiste que eles devem o máximo de respeito a alguém que alimentou seu povo. Na real, ele devolve a pergunta ao ancião, perguntando o que ele teria feito em seu lugar, mas nem o Moltar consegue responder, então apenas se desculpa. Moltar então declara que a partir de agora ele vai lidar pessoalmente com o Rei da Ruína, afinal ele já viveu por 2 séculos, então com certeza pode descobrir algo. Enquanto isso, a cena muda e de volta aos fundadores de Minogra, Atol dá uma bronca de milhões em seu mestre por gastar um monte de mana para alimentar os elfos negros, lembrando de que eles precisam começar a construir sua própria nação, mas Takuto, que de malvadeza não tem absolutamente nada, apenas admite que precisa de sua companheira agora mais do que nunca. E ouvindo isso, a Atol nervosa simplesmente desmonta e entra num modo extremamente apaixonada e submissa, como se uma única palavra gentil de seu mestre fosse mais do que suficiente para derretê-la completamente. O Takuto, enquanto isso, lamenta que simplesmente não conseguiu se comunicar direito com os elfos negros e que não importava o quanto tentasse, as palavras não saíam. A Atol confessa que achou que ele estava só tentando agir com um mestre misterioso, que odeia papo furado e tals, e que deixa os subordinados resolverem, mas a real, meus amigos, é que o moleque é simplesmente péssimo em comunicação. Ele nunca foi bom na vida anterior com isso, e não era como se ele fosse virar um mestre da oratória e do carisma da noite pro dia. Ou seja, ele não ficou calado pra parecer fodão, ele ficou calado porque ele é tímido pra cacete. No dia seguinte, o ancião Moltar pergunta ao jovem líder dos elfos se ele está pronto para voltar ao lugar onde o Rei da Ruína os aguarda. Assim que o elfo concorda, o ancião experiente fica com a pulga atrás da orelha, preocupado com o que aquela entidade poderia querer em troca de ajudar o seu povo. E mesmo que Dia insista que nunca mencionou nenhum tipo de pagamento, o velho elfo sabe muito bem como a banda toca, afinal, seres malignos sempre esperam algum tipo de recompensa. De qualquer forma, ele entende que os elfos negros precisam da ajuda do rei para sobreviver, algo que Dia concorda, apontando que mesmo que eles saíssem da floresta em busca de comida, ainda poderiam voltar de mãos abanando. Falando em sair da floresta, Moltar se lembra de que uma das esperanças deles é de que o clã chegue ao continente negro e encontre um reino onde não sejam caçados, e que talvez essa seja a última chance deles. Com isso dito, ambos os líderes concordam com uma única coisa: o destino de seu povo está em suas mãos. Porém, o que eles não sabem é que o nosso mano Takuto está espreitando toda essa conversa graças ao seu espião. A cena então muda, onde o batedor volta rapidamente para seu mestre para relatar que os elfos negros chegariam em breve. Atol, a serva do nosso prota, já suspeitava que os elfos não conseguiriam carregar toda a comida sozinhos em uma única viagem, e o Takuto, por sua vez, aponta que ter pessoas com culturas e tecnologias diferentes por perto poderia facilmente levar a um conflito. Na real, ele preferia que eles apenas pegassem o resto da comida e dessem o fora o mais rápido possível, porém, a verdade é que ele se preocupa por não conseguir negociar com os elfos por conta do seu problema de comunicação, o que poderia causar um mal entendido do cacete no futuro. E vendo isso, Atol se oferece para cuidar das negociações em nome de seu mestre, o que também serviria para elevar a grandiosidade do rei, e ele aceita e agradece. A cena muda mais uma vez e vemos agora que ao cair da noite, Dia chega diante do Rei da Ruína, acompanhado pelo ancião da tribo, que se apresenta como Moltar Cordal Mazaran. Antes de mais nada, Moltar expressa sua gratidão pela generosidade do rei e então pede a honra de saber seu grande nome. Cautelosamente, Atol olha para o rei, que dá um aceno de aprovação.
Entendendo o recado, ela o apresenta como Ira Takuto, Senhor do Apocalipse e governante da ruína, e exige que ele seja tratado da forma mais formal possível, deixando o dia visivelmente impressionado. Atou também se apresenta e Moltar jura gravar ambos os nomes na própria alma de seu povo. Observando em silêncio, Takuto pensa que tudo está indo bem até agora, e após isso Atou então diz aos elfos que pode pegar a comida e ir embora. Moltar então pergunta como ele poderia retribuir ao rei da ruína por sua ajuda, mas a mulher elfa imediatamente dispensa, insistindo que eles nunca poderiam oferecer algo digno da grandiosidade do rei. Além disso, como o clã Mazaran não tem nada valioso o suficiente para corresponder a tal generosidade, Atou interpreta isso como uma atitude suspeita, o que torna a troca tensa. Ela questiona se os elfos estão planejando algo por trás dessa conversa fiada e sentindo a tensão no ar, Takuto sussurra algumas coisas no ouvido de sua serva. Ela surta, resmungando que esses elfos são péssimos negociadores e que se não deixarem o rei em paz, só causarão problemas e por isso deveriam ser aniquilados. Elevando a voz, Atou declara que a cabeça deles ficaria perfeita empalada em estacas e Takuto, enquanto isso, pede para todo mundo se acalmar, imaginando que os Mazaran só querem construir uma relação que beneficie a todos. E levando isso em consideração, então, talvez seja melhor aceitar alguma forma de compensação só para deixá-los mais tranquilos. Com isso, Atou se vira para os Elfos Negros e anuncia que o rei está disposto a aceitar um símbolo de gratidão por sua caridade. Enquanto o alívio toma conta dos rostos dos Mazaran, Takuto percebe que o ancião devia suspeitar de alguma pegadinha, considerando o alinhamento maligno do rei da ruína. E percebendo essas dicas não ditas, Atou chama o velho de tolo por pensar que Ira Takuto é algum fantasma perverso ou espírito malévolo. E deixando isso de lado, como ela não tem ideia do que pedir em troca, ela pensa por um momento e decide que seria bom ouvir tudo que os Elfos Negros sabem sobre o mundo além da floresta. Moltar se oferece para compartilhar todo o seu conhecimento e Atou exige que o clã Mazaran deixe a floresta assim que o pacto for cumprido. Dia fica claramente abalado com essa exigência e Takuto percebe isso imediatamente, que é muito mais fácil de ler ele do que o próprio ancião. O Moltar admite que nada deixaria seu clã mais feliz do que poder ficar na floresta, mas a Atou não permite. Além disso, se os Mazaran quiserem manter as vidas que foram poupadas, não devem falar sobre o que aconteceu ali. Diante do peso desse ultimato, Dia parece pronto para protestar, mas Moltar o acalma e retoma as negociações, expressando gratidão pela audiência com o rei e concordando com tudo que Atou estabeleceu. Enquanto os Elfos Negros partem, Takuto se pergunta se isso realmente é a coisa certa a fazer. Afinal, se os Mazaran forem exilados, é provável que desmoronem em algum lugar pelo caminho. Sabendo que o exílio pode muito bem significar a morte, o Rei do Caos estende a mão e convida os elfos para se tornarem seus súditos. Indignada, Atou pergunta o que diabos o rei está pensando. Ele explica que estava considerando usar o sistema de refugiados. Afinal, os Elfos Negros não são inerentemente bons ou maus, mas se forem aceitos como refugiados na civilização que Takuto planeja construir, e se as coisas funcionarem como no jogo, os elfos eventualmente se tornariam maus como eles. Atou concorda que é possível que seres de diferentes alinhamentos malignos coexistam, mas aponta que os Elfos Negros não são nada parecidos com os principais moradores de Minogra, que são os homúnculos, o que poderia criar um atrito. Takuto admite que isso é arriscado, mas pede a Atou para refrescar a memória dela e lembrar como são os homúnculos e se ela conseguiria viver apenas com aquelas criaturas como cidadãos. E ela admitiu que é impossível aturar a feiura e a estupidez deles por toda a eternidade, e que isso iria arrebentar com o psicológico deles. Rapaz, Atou se vira para os Mazaran e anuncia a intenção de seu mestre de em breve fundar uma nação, e se os elfos estiverem dispostos a se tornarem cidadãos, serão protegidos pelo rei e terão a felicidade eterna prometida. Por último, mas não menos importante, Atou joga real. Os Elfos Negros se tornarão seres malignos de agora em diante e com isso eles são livres para escolher seu próprio destino, mas adicionando uma nota pessoal, Atou garante que o lado deles é muito mais divertido do que parece. Na próxima cena, enquanto caminha em direção à tribo dos Elfos Negros, Atou continuava lembrando Takuto de olhar por onde pisa, já que ele estava descalço. Ela apontou que, embora tenha levado algum tempo, os Mazaran finalmente concordaram em se tornar os cidadãos de Minogra. E mesmo que hesitassem com a ideia de se tornarem maus, no fundo, eles sabiam desde o início que essa era a sua melhor opção. Eventualmente, a dupla chegou à tribo e foi recebida pelo povo, todos ajoelhados em respeito. Alguns pareciam genuinamente empolgados com a visão daquela entidade misteriosa, enquanto um elfo até desmaiou depois de sentir um miasma sombrio girando ao seu redor. Logo depois, Takuto foi levado a um trono e Atou formalmente deu as boas-vindas a todos os Elfos Negros como cidadãos de Minogra, que agora estava oficialmente fundada.
A partir daquele momento, a segurança de cada membro do clã Mazaran seria protegida pelo grande rei da ruína. Ainda confuso, Dia se perguntava se era só isso que ia acontecer, pois disseram a ele que ele e seus companheiros se tornariam maus, mas ele não sentia nada de diferente. Eis que então, um ódio profundo brotou dentro dele, uma raiva contra aqueles que caçavam eles, zombavam deles e exilaram seu povo da sua própria terra. Ao que uma outra elfa sentiu o mesmo, algo que a fez declarar que odiava todos os seres vivos existentes. O mesmo sentimento podia ser visto nos rostos de cada elfo da tribo, e em meio a tudo isso, Takuto se aproximou de Dia para perguntar se ele estava bem, e o líder Mazaran percebeu que isso também era uma forma de felicidade, a alegria de ser cuidado. Então, com lágrimas nos olhos, todos os elfos saudaram o rei Ira Takuto, e seu entusiasmo era tão avassalador que nem mesmo o próprio rei tinha ideia do porquê todo mundo estava tão agitado. Enquanto isso, Atou simplesmente sorria com orgulho e satisfação. Alguns dias após a fundação da nação, Takuto olhou para o mapa do continente que Moltar lhe deu e murmurou que estava encurralado pra cacete. Atou perguntou o que estava acontecendo e ele, se debatendo no chão que nem uma criança birrenta, reclamou pra caramba que seu reino tinha a pior posição inicial possível, pois já existiam duas grandes nações no continente. A leste se situava o reino sagrado de Qualia, uma civilização humana devotada ao deus sagrado Arlus, e a oeste tinha Elna, um reino de elfos que adorava a natureza, ou seja, se qualquer uma dessas nações descobrisse a nação maligna ao sul, não sobraria nem poeira para contar a história, especialmente porque Minogra estava apenas começando e ainda era incrivelmente fraca. Para piorar ainda mais a situação do nosso proto e de seu povo, essas terras eram tão amaldiçoadas que não tinha um único recurso natural nessa pocilga que pudesse ser colhido. Porém, contudo e entretanto, nem tudo é tragédia, pois eles lembram que Minogra tinha os homúnculos como sua população base, que por mais férteis e felizes que eles possam ser, ainda eram burros e consequentemente impossibilitavam que pesquisas fossem produzidas. Só que agora, pela primeira vez, a nação não precisava depender apenas deles, já que os elfos negros faziam parte do reino e podiam cobrir essas fraquezas. Falando nisso, as orelhas de Atou se mexeram. Ela anunciou que os elfos estavam de volta, prontos para relatar sobre o mundo exterior. E sem demora, o ancião da tribo se encontrou com o rei da ruína ao lado do outro líder elfo. Dessa vez, Dia trouxe sua assistente que se chama Enli, já que ela era inteligente e versada em lendas e nos costumes de outras nações. E voltando aos planos para o futuro, Atou revelou que os Mazaran seriam designados para posições-chave na administração de Minogra. Moltar supervisionaria os assuntos do estado, já que ele podia usar magia e era uma posição de grande responsabilidade. Dia lideraria os guerreiros de Minogra, também encarregado de recrutar novas forças, ao que Dia aceitou com entusiasmo o novo papel e prometeu que se o rei ordenasse, ele não mostraria misericórdia a nenhum inimigo e exibiria seus corpos empalados como um aviso. Ouvindo isso, Takuto quase sujou as calças de medo, deixando Dia genuinamente confuso. Para amenizar as coisas, Atou explicou que o Takuto preferia a paz e isso deixou o Dia meio bugado. Afinal, por que diabos o rei da ruína seria um pacifista? Enfim, com o papel de todos definido, Atou disse aos elfos para descansarem bem e quando estivessem com boa saúde, para começarem a construir as casas. Vendo que Dia tinha falado demais, Moltar expressou sua mais profunda gratidão ao rei e insistiu que, ao contrário de Dia, que só se orgulhava de seus músculos, o ancião provaria seu valor com sabedoria. Dia retrucou, prometendo mostrar sua própria vitalidade, algo que um velho como Moltar nunca poderia mostrar. E sem saber o que dizer, Enli apenas mencionou que trabalharia duro, levando Atou a sussurrar para Takuto que essas pessoas parecem um pouco obcecadas por trabalho. E finalmente, ela perguntou se deveria ordenar a coleta de recursos, mas Takuto sugeriu desenvolver a área sem destruir a floresta. Ouvindo isso, Atou se virou para um ancião para perguntar se eles poderiam coletar madeira mantendo as partes da floresta intactas, e o elfo garantiu que sim, seu povo sempre viveu em harmonia com a natureza. Ouvindo isso, o Dia ficou perplexo, não apenas pelo fato do quão pacíficos eles pareciam ser, mas também pelo fato de que o rei da ruína queria proteger a flora e a fauna, apesar de serem considerados malignos. Mas isso não era tudo, pois Takuto declarou que seus cidadãos deveriam estar sempre reflorestando, embora estivesse claro que os elfos negros não tinham ideia do que isso significava. Pensando na árvore de desenvolvimento do jogo, Takuto adivinhou, com base no que ouviu até agora, que as pessoas nesse mundo estavam provavelmente em um nível tecnológico em algum lugar por volta da construção de fortalezas. Atou perguntou se os elfos negros estavam familiarizados com os termos magia militar e os 6 elementos principais.
Moltar respondeu que conhecia os 4 elementos principais, conceito básico de magia. Enlil acrescentou que nunca tinha ouvido nenhuma outra nação mencionar magia militar. Então Atol percebeu que esse mundo ainda não havia alcançado o nível de tecnologia mágica de 6 elementos e estava atrasado em outras áreas também. Deixando isso de lado, a elfa explicou que o reflorestamento era a prática de plantar árvores onde elas foram colhidas a fim de manter o meio ambiente. Enlil admitiu que essa estratégia não fazia parte de sua tradição, enquanto o ancião notou que, na real, levaria séculos para as árvores amadurecerem depois de serem cortadas. Atol continua dizendo que o reflorestamento é um tipo de tecnologia que requer todos os elementos principais e que esse conhecimento, na real, vem de seu poderoso rei Ira Takuto. Ela faz questão de que todos saibam que o rei deles é 100 vezes mais incrível que qualquer um poderia imaginar e Takuto não pode deixar de sentir vergonha com tantos elogios. Ainda assim, Atol insiste que a sabedoria de seu governante abrange inúmeros campos e que o povo de Minogra é abençoado por receber seu favor. Enlil pergunta se as maçãs que receberam também foram invenção do rei e Atol, sem nem pestanejar, confirma que sim. Então casualmente adiciona que as uvas são criação dele. Falando nisso, Enlil diz que plantou as sementes daquela fruta roxa e mal pode esperar para vê-las crescer. Nesse momento, Takuto percebe que poderia utilizar a produção de emergência para criar coisas que nem existem no jogo, como por exemplo pólvora, metais e óleo. E assim que o rei percebe isso, a nação de Minogra recebe o privilégio divino, a habilidade do governante de produzir qualquer coisa que ele conheça, com o custo de mana variando com base na complexidade do item. A cena muda e agora vemos um grupo de soldados protegendo figuras religiosas em uma região coberta de neve, e um deles comenta que ouviu dizer que a santa possuía um poder especial, embora ele não acreditasse muito nisso, e o outro, no entanto, apenas diz para ele esperar e ver. E assim que ele falou isso, uma horda de goblins ataca o grupo. A santa avança, preparando-se para punir os invasores por perturbarem a paz no reino sagrado de Qualia, e com um único movimento de seu cajado, meus amigos, ela conjura uma chama extraordinária que churrasca os monstros, fazendo o céu se abrir e encher o campo com lindas flores. Segundo um oficial, esse poder é a parte da razão pela qual o reino de Qualia consegue manter o mal à distância, pois ela enterra seus inimigos em chamas e os despede com flores. Ela é uma das 7 grandes salvadoras do continente, a Santa Soalina dos Enterros Floridos. Ao lado dela, o cardeal anuncia que já enviou os paladinos para as aldeias próximas e a Santa, no entanto, menciona a sinistra profecia do apocalipse nas terras amaldiçoadas, insistindo que paladinos também deveriam ser enviados para lá, mas o cardeal se recusa, dizendo que mostrar qualquer interesse nas terras amaldiçoadas está fora de questão e que o comando central nunca autorizaria tal missão. Mesmo assim, a santa diz que irá investigar, nem que seja por conta própria, levando o homem a lembrá-la de que ela não é mais uma simples garotinha do campo, e vendo que ela não seria convencida de maneira nenhuma a mudar de ideia, ele finalmente concorda em enviar os paladinos sob seu comando pessoal, e com isso resolvido, o cardeal se afasta, resmungando insultos do tipo santa caipira e dali pra cima, enquanto ela permanece focada apenas em salvar o povo daquela região. A cena então muda, e lá nas terras amaldiçoadas, Atol convoca o povo para começar a trabalhar e construir a nação, e parte desse processo era construir o trono onde o rei Takuto se sentaria. A elfa estava tão empolgada que acreditava que Minogra em breve se tornaria poderosa o suficiente para dominar a terra e perfurar os céus. No meio disso, os administradores elfos se apresentaram ao rei para dar início à reunião do conselho e entregaram ao líder um conjunto de roupas para que ele finalmente pudesse vestir como um verdadeiro rei. Com isso feito, Atol anunciou que era hora de discutir as políticas internas, embora o Takuto parecesse muito mais interessado em admirar sua nova roupinha e seu trono do que decidir o futuro da nação. Envergonhada, sua assistente decidiu primeiro discutir as coisas entre eles e só consultar o rei em certos pontos-chave. Assim que a reunião começa, o Moltar pergunta quais edifícios devem ser erguidos, e Jie explica que eles já começaram a preparar o terreno. Atol responde que o primeiro projeto será uma instalação de produção de alimentos, afinal, ninguém pode guerrear de estômago vazio, e Moltar se pergunta se o rei não poderia simplesmente utilizar seus poderes para criar ali suprimentos infinitos de comida. A nossa querida Atol fica ofendida com a sugestão de que o líder deles ficasse preso fazendo apenas isso o tempo todo, e além disso, ela aponta que eles ainda teriam que descobrir como distribuir a comida à medida que a nação crescesse. Depois que o Moltar se desculpa, a assistente do rei coloca uma planta estranha na mesa que faz os outros elfos recuarem. Ela explica que aquilo ali é uma árvore de carne, em outras palavras, uma das instalações de produção de alimentos de sua civilização.
nação, que produz carne misteriosa com gosto de carne humana. Moltar menciona que nem todo mundo aguentaria comer carne humana todos os dias, mas Atoll diz que eles só plantariam essas árvores para começar. Ela acrescenta que eles precisariam de uma cabana para gerenciar a árvore e um armazém para a comida, e a Emily fica encarregada disso. Nesse momento, esse satanás apelidado de árvore pede a eles para serem legais com ele, mandando a Emily pro puro suco do pânico. O próximo tópico na agenda do conselho era a pesquisa, pois na visão da Atoll, como uma nação pequena, eles precisavam urgentemente adquirir tecnologias mágicas avançadas, um sentimento que o rei compartilhava com entusiasmo. Moltar confessa que também estava feliz em estudar magia, já que era uma paixão sua, e pergunta que tipo de magia eles pesquisariam, e Atoll não hesita mencionando que seria magia militar. Ela explica que a magia normal só pode atingir dezenas de inimigos de uma vez, enquanto a magia militar pode dizimar exércitos de milhares, remodelar a terra e oferecer todo tipo de vantagem estratégica. Moltar e Dia ficam maravilhados que tais feitiços sequer existam, e Tactus assegura que não é uma tecnologia particularmente difícil, então deve ser desenvolvida rapidamente, e com isso dito, o ancião Moltar assume com entusiasmo a pesquisa de magia militar. Por último, na agenda estava o planejamento militar, ao que o Dia aponta que eles primeiro precisam organizar um exército. Tactus responde que eles não focariam nisso ainda, enquanto Atoll explica que além de exércitos não produzirem nada, eles ainda consomem recursos. Dia entende, mas lembra a todos que seu grupo atual de guerreiros não era suficiente para proteger o rei, e para piorar, Moltar revela que tanto ele quanto Dia têm recompensas por suas cabeças. E diante dessa situação, o rei Tactus declara que eles criarão um herói, ao que Atoll adorou a ideia. O herói pode ser caro para produzir, mas praticamente não tem custos de manutenção. Dia pergunta o que exatamente seria esse herói, e a elfa explica que em Minogra existem vários heróis que servem ao rei e todos são poderosos e possuem habilidades únicas, embora sejam todos monstros à sua maneira. Existem várias condições que devem ser cumpridas para invocá-los, mas em breve eles devem ser capazes de chamar pelo menos um. E além disso, como o rei lembrou a todos, exércitos são caros e chamam muita atenção, e levando isso em consideração, criar um herói poderia ser uma jogada inteligente, e tendo isso definido, eles partem para criar um herói e dar ao Dia a paz de espírito que ele tanto precisava. Depois de tomar essa decisão, Tactus comenta que honestamente discutir políticas internas até que é divertido, mas deixando isso de lado, ele reflete que eles também estão coletando mana de seus cidadãos, o que significa que as reservas de mana da nação estão em boa forma. A quantidade que coletam está diretamente ligada à felicidade do povo. Portanto, quanto mais felizes os cidadãos, mais a nação prospera. A cena então mudou mais uma vez e vamos agora para o reino sacro de Qualia, onde um guerreiro chamado Lonius tem a sua oração interrompida por uma suposta emergência. Ele não fica nada feliz com a falta de respeito do Verdle por aquele lugar sagrado. Enquanto Lonius guarda seu anel, Verdle brinca que a aliança de casamento do homem deve ter se tornado um amuleto de sorte. Ele pergunta os nomes da esposa e filha do Lonius, mas ele o ignora. Verdle insiste, explicando que um paladino de alto escalão está exigindo uma resposta, e relutantemente Lonius responde que sua esposa se chama Marcia e sua filha é Mina. Satisfeito, o superior nota que eles viajarão por alguns dias e brinca que estava planejando uma zoada no Lonius ali se ele começasse a chamar o nome da esposa e da filha enquanto dormia, mas sem se importar com a zombaria, Lonius mentaliza que se por um lado esse cara é um escroto, por outro lado suas habilidades são fantásticas. De qualquer forma, Verdle está irritado por ser enviado ao continente negro, mas Lonius explica que é porque eles precisam investigar uma revelação que a Santa Soalina recebeu. Verdle lamenta que a unidade dele seja pequena demais para algo tão delicado, já que são apenas eles dois, e eles foram instruídos a completar o resto da equipe como mercenários. Lonius concorda que é raro eles investigarem fora dessas fronteiras, então claramente deve haver alguma razão pela qual forçaram Verdle a se juntar a ele pouco antes da partida. Ao saírem, a dupla encontra um grupo de soldados que saiu do chefe Lonius e Verdle assume que seu parceiro deve ter contratado esses mercenários, e de repente fica muito mais motivado. Lonius considera que apesar da atitude do Verdle, ele ainda é um paladino de alto escalão, o que definitivamente aumentará as chances de sobrevivência dessa equipe. De volta a Minogra, as coisas parecem estar indo de vento em popa, e Tactus observa todo o processo se desenrolar, com seus olhos cheios de alegria e esperança. Ele viu sua civilização começando no jogo inúmeras vezes, mas era um jogo, e agora ele pode testemunhar em primeira mão, como se fosse a vida real, e isso é simplesmente incrível. Logo depois, ele e a Atoll são levados para Enlil para visitar a área residencial da nação, e segundo o guia, os elfos negros são especialistas em construir casas nas copas das árvores, mas como eles têm priorizado as árvores de carne, poucas casas foram erguidas ainda.
Pelo menos as árvores de comida estão crescendo bem e o armazém de alimentos deve ficar pronto em breve. Enli também menciona que no Instituto de Pesquisa Mágica, o ancião Moltar está reunindo aqueles com talento mágico para iniciar novas pesquisas. Takuto fica satisfeito com a iniciativa e a desenvoltura de sua subordinada, e o mais importante, os elfos negros, que antes eram tão magros e exaustos, agora estão cheios de vida. Enli, um pouco ansiosa, pergunta o que o rei acha de tudo isso, já que todos têm trabalhado tanto para retribuir sua misericórdia, e Takuto assegura que acha tudo incrível e diz que está feliz em receber os elfos negros como cidadãos. E ela, ao perceber que foi reconhecida por seu trabalho duro, começa a chorar de alegria. Depois de se recompor, ela aponta que as árvores de carne estão quase prontas para a colheita, tudo graças a ferramentas agrícolas que o rei forneceu. Com uma voz assombrosa, uma das árvores afirma que seu fruto está quase maduro, e isso gela a espinha da Enli mais uma vez. Enquanto a Atou, emocionada, comemora que eles finalmente garantiram comida suficiente, Enli então quer mostrar a fonte de água que havia mencionado. Só que no caminho, ela sente algo estranho na floresta e suas suspeitas são confirmadas quando chegam à água. O Dia e o Moltar chegam logo depois, mas a Enli revela que infelizmente a água não parece estar boa. Moltar examina a cor e concorda, mas a Atou toma um gole e declara que ela está perfeitamente boa. Os elfos negros ficam surpresos, mas ela os lembra. Esse lugar é conhecido como as Terras Amaldiçoadas, e essa é a prova de que a área realmente se tornou parte do domínio de Minogra. Takuto pede aos elfos para respirarem fundo, e ao fazerem isso, ele sente suas mentes ficarem mais afiadas e seus corpos notavelmente mais fortes. E a Atou diz que as terras amaldiçoadas beneficiam os seres malignos, enquanto prejudicam aqueles que são neutros ou bons. Ouvindo isso, Dia bebe a água e não encontra nada de errado com ela, e Takuto aponta que esse território conquistado é perfeito para a defesa, e em breve toda a terra pertencente a Minogra será a mesma. E grato pelo imenso poder do rei, o ancião Moltar nota que a única desvantagem é que essa transformação torna mais fácil para os inimigos localizarem o território, e mais uma vez Dia insiste que eles precisam formar o tal do exército, e sem se abalar, Atou lembra a todos que eles criarão um herói. Ao que o Moltar admite com alguma confusão, porque ele não tem ideia do que isso significa de fato. E bem, meus queridos, às vezes atitudes valem mais do que palavras, então a elfa achou mais fácil mostrar o que ela queria dizer. Nesse momento, alguns tentáculos mágicos e sombrios saem de suas costas, fatiando as árvores atrás dela como se fossem navalhas. E depois dessa demonstração visceral, a elfa revelou que ela mesma era uma heroína e que o que eles acabaram de ver não era nada comparado ao que ela poderia fazer em seu auge. Em outras palavras, heróis têm o poder de varrer exércitos inteiros sozinhos, e o Takuto explicou que os heróis só ficam mais fortes com o tempo, mesmo que mal levantem um dedo, ou seja, contanto que consigam se manter isolados, a Atou sozinha seria suficiente para defender a nação por enquanto, e ainda assim, depois da pequena demonstração de sua subordinada, o rei não pôde deixar de reclamar que ela não precisava esbagaçar com metade da floresta só para provar um ponto. Mais uma vez, o poder puro do rei Takuto e de Atou Lamacenta deixou os elfos negros maravilhados, completamente conquistados, e eles juram construir um palácio digno de seu rei o mais rápido possível. Sinceramente, Takuto não se importa nem um pouco com isso, porque ele não tá nem aí pra viver em um palácio, mas os elfos negros, no entanto, ficaram escandalizados com o pensamento, pois a ideia de que o seu governante supremo se contentaria com o mesmo padrão de seu povo os encheu de culpa. Enquanto Takuto coçava a cabeça, sua amiga apontou que construir um palácio seria caro, mas também poderia gerar recursos. Além disso, isso aumentaria a felicidade dos cidadãos, e com isso Takuto admitiu que uma vez ele realmente quis um castelo flutuante, então talvez o palácio não fosse tão ruim assim. E os elfos negros ficaram fascinados com a ideia de um palácio voando pelo céu, algo que há pouco tempo parecia completamente impossível, mas depois de tudo que eles testemunharam, eles estavam começando a acreditar que com o seu rei, até mesmo uma cidade voadora poderia um dia existir, e mais uma vez os elfos caíram de joelhos e juraram servir ao seu senhor com tudo que tinham, orando pela prosperidade eterna de Minogra, e o nosso prota, por sua vez, ficou visivelmente envergonhado com toda a atenção, mas como todos pareciam motivados, ele os encorajou a manter o ritmo e continuar construindo a nação. A cena muda e vemos que enquanto Minogra vai crescendo, os paladinos estão a caminho e tudo indica que a treta será inevitável no futuro. Mas e aí, o que vocês acham do desenvolvimento dessa nova nação? E o que esperam no encontro desses dois grupos? Deixa aqui nos comentários o que vocês querem a continuação, senta o dedo no like no para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.